servir Jesus está relacionado aos nossos objetivos. Há anos atrás, uns 30 mais ou menos, eu estava numa reunião na Igreja Batista e tinha lá uma irmã ministrando. Essa irmã já é falecida, morreu jovem, e ela ministrando, ela, não lembro agora exatamente qual é o contexto, eu sei que eu falei assim, tinha lá uma oportunidade, as pessoas falavam algumas coisas, daquelas reuniões que todo mundo fala alguma coisa, e eu disse o seguinte, eu falei, eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas no serviço de Jesus Cristo. Todo mundo se assustou, e alguns até criticaram, como era comum, qualquer coisa muito espantosa era sinônimo de crítica na Igreja Batista. Mas era isso que eu tinha dentro de mim, era esse o meu objetivo, era o que eu queria, servir a Jesus Cristo. Isso estava dentro de mim, era a minha pretensão. Então eu não perdia uma oportunidade. Se o pastor dissesse assim, vamos carregar um lixo ali, opa, estou nessa, pastor. Vamos derrubar aquela parede, opa, pode contar comigo, pastor. Vamos carregar a massa, vamos construir, vamos botar, opa, estou nessa. Eu não perdia uma oportunidade de me envolver, porque eu tinha um objetivo, era estar 24 horas servindo a Jesus Cristo, porque para mim Jesus era real, mesmo no tempo da Igreja Batista, era real. Eu sabia que havia um Deus, eu olhava para o céu e via as estrelas e dizia, não é possível, alguém botou aquele negócio lá. Eu olhava para o Sol, para a Lua, para o planeta Terra, rotação, translação, revolução, o planeta, as galáxias, eu dizia, epa, não é possível. Há um Deus, eu quero servir esse Deus. E eu acreditava que aonde eu ia encontrar esse Deus era no caminho da Bíblia. Eu realmente sempre criei que a Bíblia era a palavra de Deus. A partir do momento que alguém chegou e disse, a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo me chamou a atenção e dali para frente eu não questionei mais, né? Não questionar mais não significa que eu não tenha tido os meus momentos de dúvida na caminhada, não é isso. Uma vez eu tive uma batalha comigo mesmo, eu falei, Deus, se tu existe mesmo, me prova. Eu já tinha uns 4 anos que estava dentro da igreja, mas às vezes a luta é tão grande, eu disse, Deus, se tu existe mesmo, me prova que tu existe. E ele provou ali na hora. Então eu saí daquele quarto, irmão, apostando a vida que Deus é real. Por isso que eu sempre incentivo os irmãos a fazer esses desafios, essas pelejas com Deus, porque se ele não se zangou comigo, e ao contrário, me abençoou sobremaneira, ele não vai se zangar com ninguém, ele vai abençoar. Então, se você tem dúvida, entra no teu quarto, vai lá e resolve esse problema, porque com dúvida você não pode caminhar, você só pode caminhar com certeza. A certeza revela a fé, a dúvida vai revelar a falta de fé, e na falta de fé você vai perecer. Então nós estávamos, inclusive hoje eu estava complementando um pouquinho do assunto ali na portaria, e estava falando que algumas pessoas naufragam na sua fé, porque a sua visão não é completa. Tem gente, eu já conheci algumas dezenas ao longo da caminhada, que diz assim, não, se eu for salvo, eu já estou satisfeito. Tem alguém aqui que pensa assim? Tem gente que diz assim, não, se eu for salvo, eu já estou satisfeito. Esses são os que estão correndo uma linha perigosa, que podem acabar desviados, porque Jesus não disse que a salvação era a meta dele para a humanidade. Não disse não. Nem adianta procurar na Bíblia, porque não disse. Ele falou, ajuntar tesouro no céu. Isso é além da salvação? Ser salvo te garante tesouro no céu? O que te garante tesouro? O que te garante tesouro na terra? É trabalhar pelas coisas que a terra produz.
O que vai te garantir um tesouro no céu? É trabalhar pelas coisas que o reino dos céus produz. Se eu trabalho por ouro, prata, dinheiro, eu vou conquistar uma casa, carro, terreno, apartamento, vou viver de renda. Eu trabalhei por essas coisas, eu consigo. Basta achar uma fórmula mágica aí, mágica entre aspas. Existem tantos caminhos no mundo capitalista, eu acho, vou trabalhar com isso aqui. Hoje nós temos pessoas vendendo roupas para tudo que é canto, vivendo muito bem. Temos pessoas vendendo doces, hambúrguer, cachorro quente. Tem pessoas vendendo de tudo, estão vivendo muito bem, estão conquistando. Eu conheço um pipoqueiro que tudo que ele tem na vida, e tem muita coisa, mora aqui no bairro de Santo Cristo. Eu era criancinha, hoje ninguém conhece, sabe nem o nome daquele homem, a gente passa por ele, ó o pipoqueiro, e ele já nem vende mais pipoca. E ele falou, tudo que eu conquistei foi vendendo pipoca. Era fila para comer a pipoca do camarada que ficava em frente ao Mundial, que agora fechou o supermercado. Então, nós trabalhamos com a visão de ter coisas do mundo e nós ajuntamos tesouros deste mundo. Mas se nós trabalharmos com a visão de termos coisas dos céus, nós vamos ajuntar tesouros nos céus. Jesus falou, ajuntais tesouro nos céus. Então, é possível ajuntar tesouro no céu. No céu seremos todos iguais? Sim. Teremos todas as mesmas coisas? Não. Senão seria injusto. Você acha que alguém que esteve na igreja só preocupado com a sua salvação? Não, eu estou aqui, eu sou salvo, eu estou louvando a Deus, graças a Deus, tá, amém. Eu vou para a igreja, vou para a minha casa, tá bom. Foi salvo, mas tem gente que vem para a igreja, vai para casa, sai à noite para entregar CD, vai para a internet divulgar o site, está trabalhando, se preocupa em estar clamando, em estar orando, está estudando, crescendo no conhecimento, estando apto a dar uma palavra para alguém, tá, morreu os dois, vão lá no céu ter a mesma posição? Apocalipse não mostra que existem várias posições? Irmão, se você for posto numa casinha aqui humilde, o seu coração vai ansiar por uma casa mais confortável. Se você estiver morando numa casa, aonde você tem um quarto e uma sala, você tem 2 filhos e dorme todo mundo tumultuado, você dividindo a tua casa com, sei lá, com cortina, com lençol, você não vai se sentir plenamente satisfeito. O seu coração vai ansiar por coisas. Quando você chegar no céu, o seu coração também vai contemplar coisas maiores. Só que lá, o seu desejo de conquistar não adianta de nada. Porque toda a conquista lá do céu, ela é realizada aqui e agora. As conquistas lá do céu são a recompensa pelo nosso trabalho na terra. Nós não podemos ter uma visão medíocre de salvação. Não, a Bíblia fala de galardões, a Bíblia fala de recompensas. A Bíblia fala que tem lá os que cantam o cântico de Sião, os 144 mil, o cântico de Moisés, aqueles que são a elite debaixo do altar, aqueles que são coluna no templo, tem uma posição, os que vão receber uma pedra branca, e João vai contemplando aquilo tudo, e de repente ele diz assim, eis que eu me virei e eu vi uma grande multidão. Lá do outro lado eu vi uma grande multidão, mas ele não fala que aqueles tinham um nome especial, que receberam a pedra branca, eles não estavam cantando o cântico de Moisés, eles não tinham a posição lá do monte, do suposto Monte Sião, que é uma simbologia lá do céu, eles não tinham nada, eles eram apenas uma grande multidão de salvos. Eles tinham acesso às bodas do Cordeiro? Não. Eles tinham acesso a debaixo do altar? Não. Eles não tinham. Todos os anjos têm acesso a Deus? Não. Porque Gabriel disse o que para Zacarias? Eu assisto diante de Deus. Isso significa que não são todos os que assistem diante de Deus. Senão não teria sentido essa palavra. Eu assisto diante de Deus. E daí todo mundo assiste. Por que Gabriel se engrandeceu? Ele se engrandeceu.
ó, tua mulher vai ter um filho. Como é? Eu sou velho, como que a minha mulher vai ter um filho? Como é que é? Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus. Ora, ele se sentia orgulhoso pela posição dele. Significa que muitos anjos não tinham acesso à presença de Deus, não assistiam diante de Deus. Então ele fez uso daquilo que para ele era um tremendo galardão, ou uma posição tremenda que ele tinha. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e olha a autoridade do anjo. Porquanto tu não creste nas minhas palavras, tu ficarás mudo até a criança nascer. Ele era destacado, Gabriel. Ele não é um anjo qualquer entre aspas, porque no céu ninguém é um qualquer, mas Gabriel não é apenas um anjo, ou um arcanjo, ou um querubim, ou um serafim. Ele é alguém que tem uma posição, e isso faz diferença. Nós já não vimos aqui, no próprio ministério em visões, que tem anjos, mas vem outro anjo e reverencia aquele. Isso são visões constantes que eu venho assistindo, venho ouvindo há 30 anos. Um anjo reverenciando o outro em situações e mais situações. Então, irmão, preste atenção, quando você chegar lá no céu, você vai ver que muitas coisas estiveram ao seu alcance, mas você não se esforçou para alcançá-las. E você pode ficar decepcionado contigo mesmo. Caramba, se eu tivesse me esforçado, eu poderia agora estar ali, aprendendo aquele cântico lá de Jesus. Porque tem gente que acha que não vai ter nenhuma separação no céu. Ora, mas está escrito que abriu-se o livro das... Abriu-se o livro de quê? Das obras. E as obras foram o quê? Galardoadas. As pessoas foram galardoadas segundo o que estava escrito no livro das obras. Então significa que de obra para obra que difere, cada um recebeu algo diferente. E quando você recebe, aí no mundo os homens recebem uma medalha do Congresso Nacional, isso os faz diferente? Quando alguém é condecorado pelo Congresso Nacional, isso os torna diferente? Torna. Se eu e outro cara entrando na porta de um quartel, e o cara tem uma medalha no peito, porque eu nunca vou ter mesmo, né? E o soldado olhar para mim, olhar para ele, quem que o soldado vai barrar? Eu ou o cara? Vai barrar a mim. E aí, você aí, o que você quer aqui? Quero falar com fulano. Tu conhece fulano? Por que tu quer falar com ele? Quem te enviou aqui? Agora vai olhar para o outro que tem uma medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Pois não, senhor, pode entrar. Galardão faz diferença? Vai em busca dele então, irmão. Lá no céu, pelo menos, se você olhar e disser assim, caramba, lá Paulo, como ele... Mas também o cara fez, né? Pô, eu não consegui fazer o que ele fez, mas pelo menos eu dei o meu melhor. Isso vai te dar satisfação. Você poder dizer que deu o seu melhor. Agora, se você chegar na eternidade e reconhecer que não deu o seu melhor, que não trabalhou quando poderia ter trabalhado, que não fez o que poderia ter feito, aí você vai ter uma decepção. Vai haver um consolo. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai haver um consolo, mas que você vai sempre lembrar que poderia ter alcançado algo que não alcançou. Isso também você vai lembrar. Então, irmão, não ignore que após este mundo e após esta vida, a vida continua. Após a morte, que para nós é apenas uma porta, a morte para nós é só uma porta pela qual nós vamos passar. A vida continua. Jesus falou, ajuntais tesouro no céu. Então, o que você faz aqui, repercute lá. Um ladrão lá da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá bem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para onde foi esse ladrão da cruz lá?
para o meio da multidão. Olhei uma multidão, e no meio da multidão estava, lá, aquele ladrão lá da cruz. Aí, tu foi salvo mesmo por misericórdia, hein? Tu é um cara de sorte, hein? Mas quando eu olhar para o outro lado, quem é aquele lá? É aquele que lá na terra foi chamado apóstolo Pedro. Caramba! Aqueles lá não se comparam àqueles de lá. Os 24 anciãos, onde eles estavam, pegaram a sua coroa e lançaram aos pés do Senhor. Então eles estavam próximos do Senhor. E tinham o quê? Coroa. A multidão tinha coroa? Se existe galardão, existe diferença. E essa diferença é uma questão de justiça. Pastor, isso não seria acepção de pessoa? Pastor, não está viajando um pouco, não, em Apocalipse? Não está viajando? Então vamos esquecer Apocalipse. Vamos falar do planeta Terra. Jesus foi para o Monte da Transfiguração e levou os seus 12 discípulos, certo? Errado. Levou Pedro, Tiago e João. Jesus foi entrar numa casa e ia fazer um milagre tremendo e impactar todo mundo, ia ressuscitar uma menina. Levou os seus 12 discípulos, certo? Errado. Levou Pedro, Tiago e João. Irmão, Jesus tem panelinha. Ele falou, não, aqueles ali não vão ser participantes dessa glória. Meu negócio é com Pedro, Tiago e João. Esses são bons. Você tem que estar no meio da panelinha de Jesus. Mas tem que pagar o preço. Jesus ressuscitou, encontrou os seus discípulos na praia, foi ao encontro dele no monte lá, na Galileia, etc, etc. Daqui a pouco Jesus vira para os seus 12 discípulos, no caso 11, né, irmão? Porque Judas já tinha ido há muito tempo. Jesus vira para os 11 discípulos e diz assim, vocês, meus discípulos, meus apóstolos, apacentem as minhas ovelhas. Certo? Errado. Ele virou-se para quem? Para um só. Você, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tem gente que, eu sou discípulos, que felicidade. Isso não me basta. Não satisfaz a minha alma. Jesus falou que o que vencesse ia sentar com ele no trono dele. Se esse é o ponto máximo, é esse que eu quero. Se existe um caminho para eu assentar no trono de Deus, se Ele traçar esse caminho, eu vou trilhar esse caminho. Eu não me satisfaço com a salvação. Se existem 10 coroas à disposição, irmão, eu quero as 10. Eu quero as 10. Se existir um caminho, qual é o caminho para herdar aquelas 10 coroas? Tu tem que subir no pico do Everest, tu tem que mergulhar na profundidade. Eu vou dar meu jeito, mas eu quero as 10. Não estou querendo tirar nada de ninguém, estou apenas querendo conquistar aquilo que o Senhor, o meu Deus, já colocou à minha disposição. Então, se eu tenho um alvo, vamos falar assim, uma linguagem bem legal. Se eu tenho olho grande, se eu sou um cara de olho grande nas coisas gloriosas de Deus, pelo caminho que Ele traçou, qual a possibilidade que há de eu me desviar? Nenhuma. Zero. Mas aquele que está satisfeitinho, não, eu estou na igreja, eu já sou salvo. Tu estacionou, você parou, você perdeu a visão num degrau de uma suposta salvação, e pode ser que você se iluda. Na hora que você tenha que praticar, realizar alguma obra, você não realiza, e nós já falamos sobre isso nos nossos seminários. Complica a vida. Você tem que ter alvo do que é máximo, e o máximo é entregar a vida por Jesus Cristo em todas quantas forem as suas vontades. Amém, irmão? Então, quero deixar essa palavra para os irmãos. Não esteja satisfeito com essa mediocridade. O que é uma mediocridade? É uma coisa mediana, né? É uma coisa que está cocheando entre dois pensamentos. Então, não esteja satisfeito com a mediocridade de dizer, eu sou salvo e está tudo bem. Não. Sou salvo é o primeiro passo.
agora eu tenho muitos galardões para conquistar. Tenho muitas obras do diabo para desfazer. Temos muitos mortos para ressuscitar, muitos cativos para libertar, muitos oprimidos para dar oportunidade a eles de uma espada na mão. Quem dará espada para a multidão? Elas estão todas conosco. Nós é que temos que distribuir essas espadas, elas estão todas conosco. As espadas que têm sido dadas a esse ministério, têm sido dadas à mão de alguns que é para ser repassada a outros que estão lá fora. Mas se você se calar, a espada não sai da sua mão para a mão de outro. E o que é a espada? A palavra que Deus está te dando e vai levar a outros. Então, irmão, sou salvo, estou feliz? Não. Sou salvo, agora eu vou em busca daquilo que Jesus prometeu, da vitória que me permitirá assentar com Ele no trono dEle. É assim que eu sempre ambicionei as coisas de Deus. Não para ser maior que meu irmão. Eu não estou aqui competindo com pessoas. Eu estou aqui para competir comigo mesmo. Superar e vencer os meus próprios limites. E esta é a minha oração. Se no culto passado eu preguei ousadamente, no próximo, meu irmão, que o diabo se cuide. Se no culto passado taquei fogo no chifre do diabo, no próximo ele que se prepare com o seu rabo, que vai pegar fogo. É assim que funciona aqui na minha cabeça. Se no culto passado eu disse que não tinha medo de traficante, no próximo culto eu quero que eles venham aí na porta e dizem: quem é o cara que falou aí? É assim que funciona aqui, nessa cabeça. E é assim que eu tenho visto Deus. E é assim que quem não olhar para mim, não verá Deus. Vamos ficar de pé? Vamos adorar? Peça a Deus para hoje você sair daqui sem medo. Peça a Deus para te dar uma experiência. O nome de Jesus tem poder sobre o diabo. Há Deus na tua vida? Peça a Deus essa experiência então. Uma vez eu ouvia tanto: não, Jesus expulsa demônio, está aqui, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo e nada vos causará dano algum. Isso estava escrito, até que um dia eu disse: Deus, me mostra o poder dessa palavra, me deixa ter um confronto com o diabo, para que eu possa ver que a tua palavra é realmente viva e eficaz, e não são palavras persuasivas de sabedoria humana. É na prática, irmão, que você vai sentir o quanto a palavra é poderosa. Mas quem tem medo, não dá passo rumo ao inimigo. Quem tem medo, não pode receber a unção que despedaça todo jugo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus, ele dançou diante da arca, no mais profundo da adoração. Eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Seu Espírito de Deus, eu luto como Davi. Seu Espírito de Deus, eu luto como Davi. Vença as barreiras. Eu luto. É só você e Deus aqui, mais ninguém. Eu luto. Você quer que o diabo corra?
Se o Espírito de Deus se move, eu luto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu luto. Luto como Davi. Eu luto como Davi. Se o Espírito, eu venço. Eu venço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como Davi. Eu venço como Davi. Eu venço como Davi. Guerreiro. Se o Espírito de Deus se move em mim, guerreio como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, guerreio como Davi. Guerreio como Davi. Guerreio como Davi. Adoro, se o Espírito de Deus se move em mim, adoro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, adoro como Davi. Adoro como Davi. Adoro como Davi. Você adorou mesmo? Colocou toda a sua força, toda a sua alma, toda a sua vontade? Você creu mesmo no que você cantou? Ou você sussurrou, como um católico canta lá na igreja deles? Você apenas sussurrou alguma coisa aí, sem sentido, sem fôlego, que não passou desse teto? Tem ideia de onde você está? Pergunte para si mesmo: Deus está presente? Se Deus está presente, como você se comportaria se Deus está presente? Eu, quando entrava nas igrejas, eu tinha medo de encostar nas cadeiras. Eu tinha medo de tirar uma cadeira de lugar. Eu sentava com a maior educação e reverência. E na hora que eu me levantava, quando acabava o culto, aquela cadeira ficava no mesmo lugar. Porque eu entendia que o tempo todo ali Jesus Cristo estava olhando para mim. Como você se comporta num lugar onde você diz que Jesus está presente? Como você adora a um Deus tremendo que deu a vida por ti, derramou seu sangue e preparou para ti coroas, espadas, vitórias, galardões? Como você adora esse Deus? Com que sentimento você faz isso? Com que força você faz isso? Com que reverência você faz isso? Com que temor você faz isso? Você tem aprendido a colocar todo o seu sentimento, todo o teu entendimento, toda a tua força diante desse Deus? Ou você apenas mudou de endereço de igreja, mas dentro de você não mudou nada? Estar sentado dentro de um templo não é estar sentado dentro do reino de Deus. A distância entre um templo e o reino de Deus ainda é muito grande. Precisa olhar para a sua vida. O que é o louvor de Deus para você? O que isso significa? O que significa vir na igreja? Qual é o lugar mais importante
importante que você tem para ir no planeta Terra? É só olhar para as suas vestes. E muitos dirão, para aquela pessoa o mais importante é aquele lugar lá, ó. Porque é lá que ela põe as suas melhores roupas. Tem pessoas aqui que na hora de ir para alguns lugares, manda até lavar o carro. Não, eu não vou em tal lugar com o carro sujo. Não, hoje eu vou para a igreja. Não, não precisa lavar o carro, não. Qual é o lugar mais importante? Essa semana, esses dias aí, Deus está tratando conosco, com os cristãos. Está tentando te fazer despertar, irmão, para a realidade. Está vivendo como vive o ímpio, está adorando como adora um católico que nem sabe o que adora. Olha bem para você e veja se a sua vida está empenhada, todo o seu ânimo, a sua alma, os seus sentimentos. Não é isso que diz? Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Adorarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas aqui que têm muito mais sentimentos pelo Filho do que por Deus. Isso significa que Deus ainda não é o primeiro lugar. Aonde você vai mudar? Se você não ouvir a mudança aqui, em nenhum outro lugar mais você ouvirá. Aleluia, Deus. Coloca aquele playback no Ferrolhos. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Ouvir a tua voz é mais doce do que o mel. Me tira desta cova. Veja se é verdade isso que você está cantando. Dá-lhe fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Você tem gratidão? Você reconhece isso? Então cadê a sua adoração? E ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro, sem medo de nada. O Altíssimo não há terror.
está a sua fé na adoração. Me diz o quanto Deus é real para você, meu irmão. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se eu ouvir rumores, teu nome clamarei. Filho de Davi, Filho de Davi, tenha compaixão de tenha mim. compaixão de mim. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar sua atenção, Sobe na figueira, Deus entra na cova, encara a fornalha, mas chama a atenção de Deus, irmão. A fé move montanha. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Não há multidões que Você crê nisso, me meu faça irmão? desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar sua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. Aleluia, Deus. Move a mão de Deus. A nossa fé Faz milagres entre nós. E o poder da fé vai revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho me desponho ao sobrenatural. natural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. Aleluia, meu Deus. Obrigado pelos joelhos trocados, Deus, pelas gargantas curadas, Deus, pelas traqueias corrigidas, Deus, pelos cérebros abençoados. Obrigado pelos estômagos restaurados, pelos pulmões curados, Deus, pela libertação dos vícios, Deus, pela libertação da escravidão, da prostituição, do engano. A nossa fé faz milagres entre nós. E o poder da fé vai revelar o poder
Se não for para colocar todo o teu sentimento, não adore. Se não for para colocar toda a tua alma, não abra a boca. Se não for para te entregar no altar, não compareça na igreja. Não existe meio termo. É tudo ou nada. Jesus Cristo não veio dar parte da sua vida neste mundo. Ele veio dar a vida inteira. Aleluia! Aleluia, meu Senhor! Temos que ser o que Deus quer que sejamos. O melhor que Ele preparou, o melhor que Ele planejou é hoje. É hoje. É hoje. Deus planejou para nós vermos o sobrenatural, confundirmos todo mundo, e somente os sábios discernirão o tempo e o modo. Somente os que são nascidos do Espírito os que são um Espírito com o Pai. Não há utopia nesse lugar. Há um Deus vivo que passeia no meio do candeeiro de ouro. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Aleluia. Você pode sentar um instante. Monta aí. A paz a todos, a honra e a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Eu tive uma visão, pastor, um pouco inusitada. Eu vi uma senhora entrar na igreja, muito idosa, e essa senhora carregava um menino com ela, e ela chegava aqui diante do púlpito e se curvava. Então a visão cessava. Depois eu vi o Senhor vestido com a vestidura branca, só que essa vestidura parecia com a que esses marinheiros usam. E no ombro do Senhor tinha um brevê dos dois lados de um general de exército. E o Senhor tinha um cap de um brigadeiro da aeronáutica, com a asa na ponta desse cap. E essa foi a visão que Deus me deu hoje. Amém. Assim que o Senhor começou a oração, eu via cair do céu como que bolas de fogo em toda a terra. Foram caindo assim, tipo meteoros incandescentes assim, iam caindo por toda a terra. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi vários cavalos, e eles corriam, eram cavalos de guerra. E eles corriam atiçados, mas eles estavam num lugar onde havia cercas ainda. E eles corriam em círculos, como quem queria sair daquelas cercas onde eles estavam. Eles corriam muito velozes, muito atiçados, esses cavalos de guerra. Amém. No momento em que estávamos louvando, que louvou Aleluia, eu tive uma visão de uma espinha. A espinha de uma pessoa, eu vi os ossos e a parte do cóccix da espinha, essa parte ali mais de baixo assim, da espinha. E tem alguém essa noite que estava com dor nessa parte, e Deus curou essa pessoa essa noite. Amém.
Paz, Elias, no momento do louvor, aleluias, eu me via dentro do templo da geração e eu vi se abrir no teto da igreja, ele se dividiu, abriu assim de um lado a outro, do portão de entrada até o púlpito. E eu observava que, eu sentia que nós estávamos sendo observados. E naquele momento eu vi chegar muitos anjos, anjos com harpas, com trombetas, com flautas, e eles se juntavam aos irmãos no momento daquele louvor. E na proporção que aquele louvor ia sendo entoado, aquela adoração ia subindo ao trono, eu via as vestes dos irmãos se transformarem em vestes brancas. E naquele momento eu conseguia ouvir o mesmo louvor que era entoado aqui, os anjos estavam entoando no céu. E era uma festa, uma alegria tão grande que estava vindo dos céus para a terra e da terra para os céus. Em seguida, eu via os irmãos saindo, como se estivessem saindo todos do planeta. Em vários lugares daquele planeta eu via saindo aquelas vestes brancas. Era como se a gente tivesse sido levado dessa terra naquele momento, naquela adoração. Foi algo muito impactante, muito tremendo mesmo. Maravilhoso, só Deus para fazer isso. Ali aquela visão cessou. Paz. Aleluia. Vamos ficar de pé. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo e majestoso. Deus que não é homem que mente e não é filho de homem que se arrepende. Aquilo que o Senhor prometeu para o homem que crê, isso o Senhor fará. Por isso, Deus, Tu que és real, Tu em quem eu tenho apostado a minha vida, Tu, diante de quem eu não consigo mentir, Tu, meu Senhor, diante de quem eu não consigo esconder a sinceridade do meu coração, nem os pensamentos da minha mente, nem meus projetos, Tu sabes que eu morreria por Ti. Tu que nos conhece, Deus, nesse cerco, aonde os cavalos estão correndo, meu Senhor, abre uma porta, deixa eles saírem, meu Senhor, e que Tu encontres cavaleiros para eles. Hoje, meu Senhor, acha cavaleiros para eles. Deus de poder e glória, porque o Senhor, o teu Deus, te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, não te assombres, não te espantes, homem mortal. Aquele que começou uma boa obra ainda tem muito a fazer. A dúvida, o medo, as incertezas têm impedido muitos de verem Deus. E eu vou dizer mais uma vez: quem tem fé aposta a vida. Quem não aposta a vida não tem fé, tem fanatismo. Bendito é excelso Deus, ó Deus de toda adoração e louvor, ó digno de louvor, coroado de glória, majestade e santidade. Deus que o domínio é sempre eterno e não passará a outra geração. Glorifica-te, meu Senhor, no meio dos valentes, mesmo que sejam poucos, Deus. Mas glorifica-te, porque uma adoração verdadeira de um vale mais que 1.000.000, Deus. E assim, Deus, quando Tu despedires esse povo, ó Deus, que seus corações não sigam ardentes, mas sigam incendiados, Deus. Com compreensão, com entendimento,
com vontade de contemplar o Senhor face a face. Ó Deus, peleja por esta geração que tu levantaste, peleja pelos guerreiros que tu reuniste. Olha para cada um de nós, Senhor. Contempla o rosto do teu ungido, meu Senhor, e a inclinação do coração, e os anseios da alma, Deus, porque eu te colocaria à prova contra um exército. Ó Deus, eu te colocaria à prova contra um exército, Deus, e tu sabes. Eu te colocaria à prova contra todas as armas, e tu sabes, porque eu creio que tu em nós és maior do que todos que estão no mundo, Senhor. Eu sei que tu não és Deus de catolicismo, nem de espiritismo, nem de macumba. Não és Deus do homossexualismo, nem do Congresso Nacional, nem da Câmara dos Vereadores, nem do Senado. Eu sei que tu não és Deus do judiciário, nem da maçonaria. Não és Deus dos pastores mancomunados com a política. Tu não és, Senhor. Eu te conheço bastante para apostar a vida em ti, Deus. Por isso solta os cavalos, Deus. Acha cavaleiros para eles, Deus. Porque se não houver guerra, podemos incorrer no erro de nos acomodarmos com a paz. Levanta-te, meu Senhor. Resplandece sobre nós, conclui os teus projetos. Se tu não puderes encontrar 1000, Senhor, acha pelo menos um debaixo do carvalho, Deus. Se tu não puderes repartir o teu espírito a milhares, Deus, concentra apenas em Sansão. E dá-lhe, Senhor, como arma uma queixada de jumento. Ó maravilhoso conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os teus cabelos são alvos mais que a neve, Deus. O teu caminho, Senhor, era o cume dos montes. Ó Senhor, os teus olhos são como chama de fogo. Deixa as tuas vestes talares tocar no meio do teu povo, Senhor. Ó Deus, tu és testemunha. Nesse lugar não se tem brincado com teu nome. Não se tem comprado nem vendido o teu nome. Senhor, a nossa moeda de negociação nesse lugar é sangue. É só com isso que negociamos nesse lugar, Deus, com sangue. Então olha para nós, não nos despede vazios nessa noite, Deus. Multiplica isso, Senhor, 70 vezes mais, porque tu sabes que não nos curvaremos a eles, não temeremos diante de gigante algum, Deus. Tu sabes disso, meu Pai. Tu sabes que as forcas não nos amedrontam, a pena dos juízes não nos causa temor, as grades dos homens não representam os nossos limites. Então olha para nós, pois eu não neguei a tua bandeira e ela está estiada. Bíblia sim, Constituição não. Eu não te neguei, meu Senhor.
Eu não te desprezei. Eu não cuspi no teu sacrifício, nem na tua obra. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Porque se eu tiver que morrer, não será com a fronte curvada diante de homens. Se eu tiver que morrer, será com a minha fé em pé de dia, Senhor. Por isso, Deus, eu que não tenho brincado com teu nome, nem zombado da tua palavra, peço que se cumpra sobre nós a tua palavra, Deus. É só o que queremos, a tua palavra. Leva o teu povo, meu Senhor, na tua graça, na tua paz, incendiados como tochas vivas, por onde passar um povo desse rebanho hoje. Ó Deus, que demônios sejam derretidos, obras do diabo sejam envergonhadas ao extremo, para nunca mais se levantarem. Ó Deus, que os inimigos que forem postos hoje no caminho do teu povo, nunca mais se levantem. Assim glorifica o teu nome e nos despede, Senhor e Rei, em nome do Senhor Jesus. Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Aleluia! Aleluia a Deus! Decante manta canta labassoricantes demandos. Aleluia a Deus! Escuta, homem, o inimigo não tem mais poder sobre ti. Então te levanta, resplandece. Aleluia a Deus. Aí tem algo a falar aí? Vê se tem. Deus mostrou agora, pessoal, na oração, um cavalo aqui muito agitado e tinha um cavaleiro em cima. Ele carregava a bandeira. Bíblia sim, Constituição não. E cada um de nós estava como soldados. E cada um tinha uma bandeira dessa no ombro. E nós marchávamos como verdadeiros guerreiros. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.